Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente começou a falar sobre os aspectos que envolvem a diversidade biológica, né? Então falamos sobre diversidade biológica, o que é a biodiversidade, como ela se expressa. Vimos vários aspectos que envolvem a biodiversidade, né? Falamos sobre o que seria a diversidade genética, falamos sobre o que se trata, né? Quais são os aspectos que envolvem a diversidade de espécies, né? Então, o conceito de que é uma espécie biológica, então, aqueles organismos que são capazes de se reproduzir entre si, né, em ambientes naturais e gerar descendentes férteis. Então, essa ideia, esse conceito de diversidade biológica, né, é fundamental para a gente conseguir compreender esse aspecto da diversidade, né? E falamos sobre a diversidade que envolve a ideia da diversidade de ecossistemas, né? E das comunidades, ou seja, a diversidade dos ambientes, as diferenças dentro, as diferenças ambientais, as diferenças nos ambientes, como essas diferenças elas são importantes para os seres vivos, como essas diferenças elas influem e influenciam, né, na totalidade dos aspectos ambientais, né, e ecológicos, por assim dizer. E aí a gente falou de dois aspectos que também são importantes para a gente mensurar a diversidade, né, e a biodiversidade de uma determinada área, de determinada região. São aqueles dois conceitos, o conceito de riqueza e o conceito de abundância, né? Então a gente viu lá que o conceito de riqueza, esses são conceitos mais utilizados pelos cientistas para a gente poder compreender e analisar, né, a biodiversidade. E aí um conceito que a gente tem é o conceito de riqueza, né? Que a riqueza nada mais é do que o número de espécies encontradas em uma região. Então isso é o que a gente chama de riqueza, né? Ou seja, quantas espécies da determinada região, a gente vai definir a riqueza de uma determinada área. E a abundância, né, o outro conceito é abundância, né? A abundância é o tamanho que é o tamanho da população, né, de uma espécie em uma determinada região, ou seja, a abundância quantos indivíduos aquela espécie tem. Então a gente interrelaciona esses conceitos de riqueza e abundância para a gente poder compreender melhor estratégias para conservação, estratégias para compreender se aquele ambiente é um ambiente de alta diversidade, se não é, quais fatores que estão influenciando nesse aspecto, né? Então, por exemplo, você tem uma, uma determinada área, que você tem, por exemplo, você tem duas áreas, você tem o mesmo número, a mesma riqueza, né, o mesmo número de espécies, mas uma área você tem uma distribuição mais homogênea dessas espécies, e uma outra área que tem as mesmas espécies, mas você tem tipo uma espécie com, sei lá, 90% daquela área dominada por uma única espécie e as outras espécies têm pouquíssimos indivíduos, né? Então, por mais que essas áreas elas tenham uma riqueza similar, ou seja, elas têm o mesmo número de espécies, mas quanto mais na natureza, quanto mais heterogêneo o ambiente, ou seja, quanto mais diferenças a gente encontra, quanto mais indivíduos diferentes, número de indivíduos diferentes a gente encontra em uma determinada área, é mais interessante para o aspecto da diversidade e da biodiversidade de uma determinada região. Então, se você tem um ambiente que você tem esses dois ambientes que tem o mesmo número de espécies, sei lá, 5, 10 espécies, mas em um, sei lá, você tem 20 de cada uma dessas espécies. E no outro você tem, sei lá, 100 de uma espécie e, 5 de cada uma das outras. Nessa área que tem muito de um mesmo tipo de organismo, em comparação à outra, que tem uma distribuição mais heterogênea, você vai ter uma biodiversidade maior nesse local onde você tem uma distribuição mais heterogênea, ou seja, quando você tem mais representantes de indivíduos das espécies diferentes do que quando você tem uma área que é praticamente dominada por um único organismo. Então, os aspectos de riqueza e de abundância eles são fundamentais para a gente poder compreender Bom, então, como a gente viu, né, existem alguns níveis, né, de aspectos em que a gente pode descrever a biodiversidade, né? Então a gente viu que a gente pode descrever a biodiversidade
a partir da biodiversidade genética, né, a partir da biodiversidade, levando em consideração da biodiversidade de espécies, da comunidade, dos ecossistemas, dos ambientes. E a gente estudou algumas aulas atrás, alguns conteúdos atrás, que a diversidade ela se originou de maneira no ambiente, né? Então o processo da evolução biológica, né, ela foi fundamental para o surgimento da biodiversidade das espécies. Então a gente viu um pouco sobre isso e sobre como a genética também influencia nesse aspecto do surgimento da biodiversidade, né, nesse sentido de que as mutações, as recombinações gênicas, os processos de seleção natural, né, eles podem atuar para aumentar a biodiversidade no ambiente, né, onde a gente faz alguns aspectos de que a gente leva então todos esses aspectos atuando, né, então a biodiversidade, né, ela se originou a partir desses aspectos evolutivos, né, e a gente viu também, né, de como nessa ideia da seleção natural, né, nessa teoria da seleção natural, de como a gente de como o ambiente, né, atuando como seletor, né, das características dos organismos, ele atua nesse processo da seleção natural, né? Então, através da seleção natural, né, a biodiversidade ela se estabelece, né? Isso levando em consideração, obviamente, os aspectos genéticos também, né, da mutação e recombinação genética. Então, todos esses fatores eles atuam de forma conjunta e eles favorecem o aumento, né, e a formação da biodiversidade que a gente conhece, né? Ou seja, como é que esses aspectos eles se correlacionam, né? Esses fatores que explicam os aspectos evolutivos e ambientais, né? Ou seja, como o ambiente e os aspectos evolutivos e genéticos também, obviamente eles interagem, né? Para que a gente consiga desenvolver esses aspectos, né? Por assim dizer, né? Propriamente dito, possamos estabelecer essas linhas, né? Se a gente possa conectar essas linhas e traçar as explicações mais interessantes para poder explicar o processo de diversificação na natureza, né? Então a evolução ela é embasada, né, para explicar esses processos de biodiversidade, ela é embasada em evidências que são muito fortes, né, a seu favor, né, encontradas no estudo, né, comparativo entre organismos, ou seja, como se a gente compara organismos diferentes e a gente consegue ver aspectos similares, né, que podem ser de origem de uma mesma origem evolutiva, né, ou de origens diferentes, mas como esses aspectos que levam à biodiversidade eles podem surgir, né, a partir da simples comparação entre os organismos que a gente tem hoje em dia, né, e com aqueles organismos também até que não existem mais, né, os organismos que estão marcados no registro fóssil. Mas eu queria começar falando com vocês sobre dois aspectos, né, que a gente chama da homologia e analogia de certos órgãos, né? Ou seja, do processo de comparação de certos órgãos. Então, alguns aspectos que evidenciam o favorecimento da biodiversidade no processo evolutivo e a influência do ambiente são alguns aspectos. Então, esse primeiro que a gente vai falar, que é a homologia e analogia dos órgãos, a comparação embriológica entre os organismos, a comparação molecular entre os organismos e o registro fóssil, por assim dizer mesmo, propriamente dito, né? Essa comparação molecular, principalmente a comparação entre as proteínas que existem no corpo de determinados organismos. Para a gente começar a falar sobre esses aspectos, vamos começar a falar sobre um aspecto que a gente chama da homologia dos órgãos. Então vocês podem observar aí como se fosse um raio-x, né? Da patinha da nadadeira da baleia, da mão do sapo, da pata do cavalo, da pata do leão, da mão do ser humano e da asa das aves. Uma espécie, né, uma determinada espécie, quando ela ocupa um ambiente, ela
Geralmente, né, a seleção natural ela favorece aqueles organismos que têm características evolutivas para sobreviver em uma determinada área. Então, quando uma espécie ela ocupa diferentes ambientes, ela vai estar submetida, obviamente, a condições ambientais distintas. Né? Então, você tem um organismo que vive no ambiente aquático, ele está submetido a determinadas condições ambientais. Se aquele ser vivo ele vive, sei lá, no ambiente terrestre mais seco, mais úmido, ele vai ter as suas características. Como esses ambientes são diferentes, os organismos vão ter características diferentes e vão para poder ocupar esses ambientes. Né? Então, as diferentes populações elas sofrem ações da seleção natural, como a gente viu nas aulas passadas. Elas sofrem ações da seleção natural muito específicas, dependendo de cada um desses ambientes. Né? Então, no decorrer do tempo, ou seja, do tempo assim, dos milhares e milhares de anos, as populações elas desenvolvem, né, suas características exclusivas, né? Podendo surgir novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Então, dependendo do espectro de ambiente que você vive, né, você pode ter um ser vivo ancestral, né, e ele, por processos de especiação, né, ele vai gerando novas espécies que vão ocupando ambientes distintos e vão se diferenciando, como a gente viu lá algumas aulas atrás, o processo de especiação. Né? Então, as espécies elas vão surgindo a partir desses processos e vão ocupando esses diferentes ambientes e vão tendo suas características próprias, suas características exclusivas, né? Que define também um pouco do que é uma espécie biológica. Né? Esse processo a gente chama de irradiação adaptativa. O que é irradiação adaptativa? Você tem um ponto, né, um ancestral comum, e esse ancestral vai dar origem a novas espécies que vão ocupando ambientes diferentes, que vão tendo comportamentos diferentes, que vão desenvolvendo modos de vida diferentes. Ou seja, você tem uma espécie ancestral e ela irradia novas espécies para ocupar novos espaços, novos ambientes com características exclusivas. A diversificação dos mamíferos, por exemplo, os mamíferos placentários, né, os que têm placenta, é um exemplo de radiação adaptativa. Né? Então você tem um ancestral comum ao longo do processo evolutivo e de onde surgiram novas espécies. Né? Algumas dessas espécies, cada uma delas, né, com características adaptativas para diversos tipos de ambientes diferentes, ou seja, cada espécie vivendo em um tipo de ambiente diferente, algumas terrestres, outras aquáticas, algumas desenvolvendo um modo de vida aéreo, por exemplo. E o que seria essa homologia dos órgãos que surge por esse processo de radiação adaptativa? A homologia ela se entende como a semelhança de estruturas diferentes, de estruturas de diferentes organismos, né? Então você tem estruturas de diferentes organismos, membros, por exemplo, como aqui a gente está exemplificando aqui na imagem, mas ela tem a mesma origem, ou seja, o que são esses órgãos homólogos? São órgãos que têm funções diferentes para cada organismo, mas elas têm a mesma origem, ou seja, a mesma origem embrionária, ou seja, a mesma origem no processo de formação. Então, por exemplo, se você faz um raio-x, por exemplo, da asa do morcego, da nadadeira da baleia, por exemplo, da mão do ser humano, da pata dianteira do cavalo, por exemplo, da pata do leão, como está aí, você vai observar as mesmas estruturas, os mesmos ossos, o mesmo número de ossos, os mesmos ossos, obviamente com algumas diferenças, mas são os mesmos ossos, vão observar a mesma estrutura. Então, os órgãos homólogos são órgãos que têm funções diferentes nos organismos, que têm estruturas diferentes, né? Então, quando eu falo assim, de estruturas diferentes, eu estou falando assim, por exemplo, a pata do cavalo é diferente da mão, né, da mão do ser humano. Mas ela tem a mesma estrutura, ela tem a mesma origem embrionária. Então, os órgãos homólogos são órgãos que têm semelhanças em estruturas diferentes. Né? Então, se você pegar a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a mão do ser humano, a pata do cavalo, elas são estruturas que são diferentes, né? Mas eles apresentam semelhança e mesma origem embrionária. Então, se você faz, como eu falei, se você faz o raio-x, você vai observar as mesmas estruturas nesses órgãos, os mesmos ossos, os mesmos números de ossos, os mesmos tipos de ossos. Né? Então, os órgãos homólogos são órgãos que têm funções diferentes, mas têm a mesma origem, ou seja, têm a mesma origem embrionária, certo?
Então, por exemplo, a nadadeira da baleia serve para ela nadar, a pata do cavalo para ele trotar, cavalgar, né? A mão do ser humano para manusear objetos, a asa do morcego serve para ele voar, no caso aí também a asa da ave, a asa do pássaro, né? Da ave. Então, órgãos homólogos são órgãos que têm funções diferentes, que tem as estruturas são diferentes, mas são extremamente semelhantes porque ela tem a mesma origem embrionária, elas surgiram da mesma coisa. Então são órgãos que têm funções diferentes, mas têm a mesma estrutura embrionária, ou seja, tem a mesma origem, certo? E esses processos eles surgiram, como eu falei, por irradiação adaptativa, ou seja, o organismo ancestral ele foi dando origem a espécies que foram ocupando ambientes diferentes, desempenhando comportamentos diferentes e tendo suas características exclusivas. Então, os órgãos homólogos são um tipo de evidência desse processo de como a evolução ela favoreceu a biodiversidade, ou seja, esses órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas que têm funções diferentes, certo? O outro aspecto que a gente tem é o inverso dos órgãos homólogos, que são o que a gente chama dos órgãos análogos. A analogia ele se refere à semelhança morfológica entre estruturas em função adaptativa, ou seja, em função da adaptação para executar uma mesma função, embora as origens embrionárias sejam completamente diferentes. Ou seja, o que a gente chama da analogia dos órgãos ou dos órgãos análogos são órgãos que eles são parecidos em sua estrutura em função da adaptação que aquela estrutura serve para executar uma mesma função. Mas elas surgiram completamente diferentes, ou seja, elas surgiram por elas têm origens embrionárias completamente distintas, né? Então esses órgãos análogos são órgãos que são parecidos, que são adaptados para exercer uma mesma função, mas eles têm origens completamente diferentes. Então essas estruturas análogas, esses órgãos análogos, eles não refletem nenhum tipo de parentesco, pois eles têm origens evolutivas completamente independentes. Eles são esses órgãos análogos eles surgem de ancestrais diferentes. Então, enquanto nos órgãos homólogos a gente tem estruturas que são semelhantes, mas que elas são estruturas diferentes, porque elas são adaptadas para modos de vida diferentes, mas nos órgãos homólogos a gente tem origens embrionárias iguais, ou seja, quer dizer que esses organismos eles têm parentesco evolutivo. Nos órgãos homólogos, nos análogos não. Você tem estruturas parecidas que são adaptadas para cumprir uma mesma função no ambiente, mas ela tem origens embrionárias distintas, ou seja, esses organismos eles surgiram de ancestrais diferentes. Por exemplo, se você pegar a asa do inseto, a asa da ave e a asa do morcego, essas três asas servem para quê? Para um modo de vida aéreo, ou seja, para esses organismos voarem. Então são estruturas que são ligeiramente parecidas, mas elas têm origens embrionárias diferentes. Quando a gente compara, por exemplo, a asa do inseto com a asa da ave e a asa do inseto com a asa do morcego, as origens têm a mesma função, ou seja, órgãos análogos têm a mesma função, mas têm origens embrionárias diferentes. Então isso quer dizer que eles não têm parentesco evolutivo. Então isso seriam órgãos análogos. Então a asa do morcego é análoga à asa do inseto e a asa da ave também. Então, a asa do morcego e da ave são homólogos, né? Ou seja, tem a mesma origem embrionária. Mas se você comparar a asa da ave e a asa do morcego com a do inseto, por mais que tenha a mesma função adaptativa, elas têm origens embrionárias diferentes, elas têm origens evolutivas diferentes, elas têm ancestrais evolutivos diferentes. Então, nesse caso aí, a gente trata isso como órgãos análogos, certo? Órgãos que têm a mesma função adaptativa, que vão desempenhar a mesma função no ambiente, mas que têm origens embrionárias e consequentemente, parentesco e evolutivo diferente, né? Elas são indícios da adaptação dessas estruturas de diferentes organismos a pressões da seleção natural semelhantes. Ou seja, enquanto nos órgãos homólogos a gente tem pressões seletivas diferentes que levam esses organismos a ocupar ambientes diferentes e ter estruturas diferentes para desempenhar suas funções nos ambientes, os órgãos análogos eles surgem por pressões seletivas iguais, ou seja, esses organismos que vivem no mesmo modo de vida, no mesmo ambiente, eles sofrem o mesmo tipo de seleção natural e por isso eles têm características parecidas, apesar de eles terem dessas características terem origens completamente diferentes.
Nesse caso dos órgãos análogos, a gente fala de convergência evolutiva. Então veja que nos órgãos homólogos a gente tinha divergência evolutiva, então você tinha um ancestral que divergia e formava dava origem a várias espécies com estruturas diferentes, porque vivem em ambientes diferentes. No caso da convergência adaptativa, você tem organismos que têm origens distintas, mas eles convergem para o mesmo modo de vida, porque eles vivem em um mesmo tipo de ambiente e sofrem o mesmo tipo de pressões da seleção natural. Então, os órgãos homólogos surgem surgem por divergência adaptativa, divergem, diferem, e os órgãos análogos, que têm a mesma função, eles convergem, ou seja, eles vêm para o mesmo tipo de função, então eles sofrem a convergência evolutiva, né? Então, por estarem no mesmo ambiente, no mesmo hábito, de um ambiente parecido, esses organismos eles apresentam semelhanças em relação à organização do corpo, sem necessariamente ter nenhum tipo de relação de parentesco evolutivo, né? Então, por exemplo, se a gente comparar a nadadeira do peixe-boi, a asa do pinguim, que serve para eles nadarem, que serve como uma nadadeira, a patinha da tartaruga marinha, a patinha do golfinho, do tubarão, o corpo desses animais, né, do pinguim, todos eles têm um corpo hidrodinâmico, né, que facilita eles a nadarem. Ou seja, porque todos esses animais que vivem na água eles têm um corpo hidrodinâmico? Porque eles vivem no mesmo tipo de ambiente e sofrem o mesmo tipo de seleção. Então, todos esses organismos têm. Agora, se você compara, por exemplo, a nadadeira de um tubarão com a nadadeira de um golfinho, elas são ligeiramente distintas, né? Então, nesse caso aí, a gente tem um caso de órgãos análogos, certo? Outra coisa que é bastante interessante também, que é utilizado como evidência na evolução e nos aspectos da diversidade biológica, é o que a gente chama da embriologia comparada, né? A embriologia ele é um ramo da biologia que estuda especificamente a embriologia, né? O desenvolvimento do ser vivo desde o momento da fecundação, ou seja, quando o óvulo encontra o espermatozoide, formando o zigoto, o embrião, o feto, né? Até o nascimento. Então, esse ramo da biologia estuda o desenvolvimento dos organismos, né? O estudo da comparação da embriologia de diversos vertebrados demonstrou, né, que existe uma semelhança no padrão de desenvolvimento inicial dos embriões. Então, se você observa o início da embriologia desses grupos vertebrados, aí dos condríctios, que são os peixes cartilaginosos, né, dos anfíbios, a salamandra, né, répteis, o lagarto e os diferentes mamíferos ali, o gambá, o macaco e o homem, no início do desenvolvimento embrionário você praticamente não consegue ver semelhanças, né? Então, no início elas são muito parecidas e à medida que vai avançando o desenvolvimento embrionário, na hora que vai subindo, essas semelhanças vão diminuindo. Ou seja, essa semelhança no início do processo embrionário das espécies é um indicativo de parentesco evolutivo. Ou seja, quanto mais parecido for o embrião dos organismos entre si, mais aparentados eles são na evolução, né? Então, outro aspecto aí que fortalece nessa ideia da evolução é justamente a comparação dos embriões entre os seres vivos, certo? Outro aspecto que também é bastante importante é a comparação das proteínas, né? Então, as proteínas elas são grande. Então, por que essa proteína? As proteínas são macromoléculas, né? Que são produzidas a partir de aminoácidos, e essas proteínas elas são produzidas a partir da determinação do DNA. Então, quando você compara organismos diferentes que têm proteínas, o mesmo tipo de proteínas, você indiretamente está aferindo que eles têm semelhanças genéticas no seu DNA. Ou seja, se você tem dois organismos vivos que produzem os mesmos tipos de proteínas, é porque muito provavelmente eles têm semelhanças no material genético. Então, você pega, por exemplo, o ser humano, o macaco, por exemplo, você vai ver que eles apresentam uma grande quantidade de proteínas, quase que na totalidade produzem os mesmos tipos de proteínas. Então, quanto mais proteínas diferentes eles produzem, mais distante eles são evolutivamente, porque indiretamente o material genético é diferente. Alguns indivíduos podem ter ligeiras diferenças entre si nas proteínas que podem surgir a partir de mutações no DNA, mas a comparação molecular, ou seja, a comparação das substâncias que o corpo desses seres vivos produz, é uma evidência da semelhança genética, é uma evidência
do parentesco evolutivo desses organismos. E o outro fator que é bastante interessante, que explica a biodiversidade e como a evolução é fundamental, é justamente o registro fóssil, né? Então, os fósseis, né, o que é um fóssil? É qualquer vestígio da presença de algum organismo já existente na Terra. Seja uma pegada, seja o seu esqueleto mineralizado, seja registro do corpo inteiro congelado do organismo, né? Então, as partes do corpo do organismo, elas são as mais frequentemente conservadas são os ossos, né? Porque são formadas por cristais de cálcio, né? E aí os minerais eles se impregnam milhares de anos e formam fósseis. Dificilmente as partes moles elas se preservam, só quando geralmente são fósseis congelados ou alguns invertebrados, alguns insetos que ficam presos na seiva de árvore, né? Por exemplo. Então ossos, carapaças, conchas são os casos mais comuns do molde, né? Desse registro, né? Mas não só isso, né? Também assim, pegadas, vestígios, né? Às vezes fezes, impressões de folha, por aí também são considerados registro fóssil, né? Então o estudo dos fósseis para a evolução ele possibilita, né, o conhecimento de organismos que viveram na Terra há milhares de anos atrás, milhões de anos, e que já não existem hoje em dia, né? E se você compara a estrutura desses organismos que viveram há milhões de anos atrás com os que existem hoje, vocês vão ver que existem várias características semelhantes, né? E o que é também um indício de parentesco evolutivo, ou seja, que muito provavelmente essas espécies que já não existem mais, que estão extintas, elas têm algum tipo de grau de parentesco com as espécies que existem hoje em dia, né? Então é outra evidência forte de como a evolução ela favorece a biodiversidade, né? Então lá a gente tem um fóssilzinho de um réptil, aqui a gente tem, por exemplo, o fóssilzinho de um trilobita, que são seres que a gente só conhece por fósseis, né? Não tem registro deles hoje em dia, esses que eles estão extintos, né? Eles eram artrópodes marinhos, né? Lá tem um crustáceo, né? Que eles viveram há mais de 500 milhões de anos, eles mediam mais ou menos 10 centímetros, né? E aqui em cima também tem um registro de aves, né? Também tem registros fósseis, como o caso de Luzia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Luzia é o fóssil mais antigo humano já encontrado nas Américas, né? Que recebeu esse nome, né, e foi desenterrado em 1975 lá na região metropolitana de Belo Horizonte. E a Luzia, né, a Luzia ela viveu há mais ou menos 12 mil anos atrás e fizeram a reconstituição dela. Infelizmente, quando teve um incêndio lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, parte disso foi destruído, mas é uma evidência aí, né? Também de como a evolução humana se deu, né? Então é isso por enquanto, por hoje é só. Vou deixar um exercício aí para vocês fazerem. E na próxima aula a gente fala, já que eu peguei esse link aí do Luzia, a gente fala sobre a evolução humana, ou seja, como se deu a evolução humana. E por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!